Mais de 4 décadas de tradição no cultivo de grãos com um investimento no milho, pensado de maneira estratégica, visando fortalecer todo o sistema produtivo. Nós viemos até o Paraná para conhecer a história da fazenda Novorá, que é uma referência na agricultura por aqui. Entre os motivos, a gestão eficiente, o desempenho no campo com elevadas produtividades e o alto investimento em tecnologia. Começamos agora mais um especial Mais Milho, hoje nesse ambiente lindo, nesse cenário maravilhoso que estamos no Paraná, na região dos Campos Gerais, município de Ventania, uma região que traz aquele relevo característico do Paraná, com muita diversificação de cultura, em um momento em que as imagens são belíssimas, né? E nós estamos na fazenda Novorá, que traz toda essa característica também, né? De beleza. Olha só aqui ao fundo as araucárias, também ali a lavoura de milho, já em ponto de colheita. Aliás, a colheita vai ser um dos temas aqui do nosso bate-papo com o Juliano Zanoni, que abre as portas aqui da propriedade pra gente. Aliás, muitíssimo obrigado por nos receber, Juliano. Parabéns, né, por essa belíssima estrutura e tanto capricho que a gente vê aqui na fazenda. Luiz, pra gente é um prazer receber o Canal Rural aqui para esse programa. Você falou de capricho, né? E capricho pra gente aqui é realmente um dogma. A gente tenta trazer para a sede, para a casa dos colaboradores, para as unidades aqui, o capricho da lavoura. Tentar mostrar isso de uma forma que fique assim bastante evidente, né? Que eu acho que o capricho no manejo, o capricho faz a diferença, é aí que você vai conquistar o sucesso do teu negócio, né? Agora, eu queria que você nos contasse um pouco da história da Fazenda Novorá, né, da Novorá Sementes, que é uma história que já acumula décadas aí, né, mais de 4 décadas, mas essa história começa antes, inclusive, da própria Fazenda Novorá. Essa região dos Campos Gerais, ela na década de 40, 50 era uma região de campos, né, de campos voltados para a pecuária, né, campos de criação de gado, né? E a década de 70 é onde se inicia aí a abertura das áreas para o cultivo de soja, primeiramente, né? Então essa fazenda, ela segue esse roteiro, o roteiro clássico dos Campos Gerais. A soja inicia aqui na década de 70, né? Com as aberturas das áreas. E na década de 80, sim, que aí a nossa família, né? A nossa família já está aqui na propriedade desde então, desde sempre. Mas é na década de 80 que o meu pai inicia com o cultivo da soja, né? A fazenda estava arrendada e ele retoma a área e inicia então no manejo do plantio direto, época do plantio direto, década de 80, bastante novidade do ponto de vista de manejo acontecendo, né? E meu pai embarca nessa então e retoma a área que estava arrendada. E aí daí para frente são 40 anos de história. Então a gente aqui, né? A nossa família aqui, então, cultivando soja, milho, trigo, cevada, feijão. E mais recentemente, agora, então, de uns 10 anos para cá, a gente entrou no mundo da semente, né? E aí hoje viramos uma sementeira, produzimos sementes também de soja, sementes de trigo, sementes de feijão, sementes de cevada, né? Já produzimos sementes de milho também, terceirizado, né? Com parceria com outras empresas, mas no momento não estamos mais na produção de milho. Então hoje o nosso negócio é um negócio de grãos e sementes, né? Aqui na região dos Campos Gerais, na Fazenda Novorá e em outras áreas próximas que a gente próprias e arrendadas. Você falou dessa história, é uma história que evidentemente você testemunhou, né? Grande parte dessa história. Quais as primeiras lembranças que você tem desse momento do início do cultivo de soja aqui, né? Do início da diversificação dentro da fazenda de vocês?
Então, eu me lembro, né, a gente vim na fazenda quando eu era pequeno e assim, eu me lembro muito da transição do início do plantio direto na década de 80, quando você ainda tinha grandes tratores, grandes máquinas mexendo com o solo, quando eu era pequeno, né, tratores enormes, assim, revolvendo todo aquele solo, e daí eu me lembro da transição daquilo ali, né, para o plantio direto, onde você começa a fazer um manejo mais da palha, do acúmulo de palha, então você não mexe mais no solo e você valoriza uma cultura de inverno, por exemplo, para você fazer uma palhada, para você ter uma cultura de verão melhor, mais produtiva, melhorar o manejo. Então, eu me lembro dessa transição, assim, né, na década de 80, me lembro das máquinas diminuindo de tamanho, né, e não precisava mais de tratores enormes. Aí eu me lembro também na década de 90, como começam a chegar máquinas com mais tecnologia. Final da década de 90 a gente começa máquinas maiores e daí sim, não tanto máquinas mais produtivas, a substituição de 2, 3 colheitadeiras menores por uma colheitadeira maior, 2 ou 3 tratores menores por um trator maior, mas assim, já num outro momento de manejo, assim, né, com muita palhada, cultura de milho vindo como um complemento espetacular, né, dentro do manejo, né, que no início, o milho era muito difícil, né, era uma cultura difícil. Então, nesses 40 anos deu para ver uma transformação muito grande, né, até chegar hoje, o que a gente está enxergando hoje, que é uma coisa fantástica. Hoje a fazenda aqui, né, ela é uma fazenda extremamente estruturada. Me fala um pouquinho do que vocês têm aqui, né, nessa unidade. Então, hoje a gente tem uma unidade hoje aqui na Novo Horário, uma unidade de recebimento de grãos e uma unidade de beneficiamento de sementes. Então, a gente produz grãos e sementes, então nem tudo aquilo que a gente consegue transformar em semente é usado como semente, então a gente precisa da unidade de grãos também para receber essa produção, né? Então, dos grãos. Então, assim, em termos de estrutura física, na sede hoje, né, está dividido entre uma unidade de grãos e uma unidade de semente, né? A gente conta hoje mais ou menos com 60, 70 colaboradores, né? A gente conta com aproximadamente 5.000 hectares de áreas de cultivo, né, que entre todas essas culturas, e isso gera mais ou menos uns 10 mil, 11 mil hectares de plantio por ano, plantio e colheita, entre safra, safrinha, inverno. Então, assim, é trabalho que não acaba mais, Luiz. Assim, é uma gestão assim que não tem fim de semana, não tem férias. Exato. É o ano inteiro plantando e colhendo. Na fazenda Novo Horá, especificamente, a área é de 2.000 hectares. É praticamente 2.000 hectares na Novo Horá, né? O módulo aqui são 3.300, com umas áreas próximas, né? E a gente tem mais um módulo aqui do lado no município de Arapoti, que são mais 1.200, quase 1.300 hectares. Você falou em gestão, né? Que é uma gestão que não dá para realmente parar no tempo, né? As coisas acontecem, é uma atividade intensa com várias culturas, né? E com vários segmentos ali, né? Que você mencionou. Caminhando para esse fim desse primeiro bloco, que eu queria entender o que é importante na tua avaliação, Juliano. Quais são os pontos principais para uma gestão eficiente para que a gente consiga, mesmo com as dificuldades que a agricultura muitas vezes nos impõe, né? Indústria céu aberto e todos os fatores extra-porteira, o que é fundamental na sua avaliação para que a gestão ela seja uma gestão de eficiência, que nos garanta resultado, que nos proporcione crescimento? Eu acho que a gestão ela faz um papel crucial hoje, assim, numa propriedade, em qualquer propriedade. A atividade ela se especializou muito, de uma forma geral, no Brasil, né? O Brasil está dando show no agronegócio, de uma forma geral, não só pelo clima, pela capacidade do solo de produzir, mas pela gestão também, né? A gestão hoje, ela é um desafio grande para os produtores e, assim, você tem que lidar com temas, assim, delicados, temas de mercado. Hoje a gente está vivendo um ciclo de baixa das commodities, né? A gente já teve as commodities 50%, 60%, 70% mais, em preços mais altos do que a gente está enxergando hoje.
E nesse meio tempo, de lá para cá, vários custos não diminuíram, subiram. Então, assim, a gestão hoje é o que faz a diferença numa propriedade rural, né? Você vai ter que fazer gestão de custos, você vai ter que fazer gestão de gente, você vai ter que fazer gestão de compras, você vai ter que fazer gestão de vendas. Então, uma propriedade hoje, ela está se mantendo na qualidade da sua gestão. O produto não está dando essa margem toda. Então, a gente vai ganhar onde? A gente vai ganhar na gestão e vai ganhar na produtividade. Então, assim, quem não estiver produzindo bem e não tiver com a gestão em dia, vai ter dificuldades para passar esse momento, está tendo dificuldades para passar esse momento. Então, assim, a gestão hoje, eu diria que é o diferencial, assim, né, que hoje que a gente enxerga entre propriedades que estão conseguindo passar por esse momento difícil e propriedades que estão tendo mais dificuldade. Excelente, né? E gestão que busca eficiência, que busca, né, de fato, encontrar as oportunidades de retorno, também está atrelada, né, à decisão no momento certo de você investir em tecnologia, investir nas melhores cultivares para buscar esses melhores desempenhos. Juliano, você mencionou que o milho ele também começou a ser inserido na história, né, da propriedade a partir ali dos anos 80, né, no momento em que você até classificou como difícil para aquele momento o investimento no milho, porque era um mercado mais restrito, né, o desempenho não era o mesmo que a gente tem hoje. E o milho passou a representar o quê? Hoje ele representa o quê para vocês aqui em termos de plantio, em termos de importância dentro do negócio? A gente, em algum momento, chegou a plantar próximo de 50% da área de milho, né, do verão, assim, né, em momentos mais favoráveis do ponto de vista de mercado. A gente sabe que o milho ele é muito importante no manejo e a gente sempre plantou bastante milho, né? Mas hoje, com o crescimento das sementes de soja, a gente teve que diminuir um pouquinho a área de milho. A gente está em próximo de 30%, 33% da área nossa de verão e safrinha, entre verão e milho safrinha, né? Então, assim, mas é uma cultura que é muito importante, sempre foi importante, como você falou, no início, a logística do milho era difícil, o mercado era muito restrito, estou falando isso da década de 90, mais ou menos, né? Preço também era complicado, mas o milho evoluiu muito, assim, né? Então, de lá para cá, dos anos 2000 para cá, a logística melhorou, o mercado melhorou, a produtividade melhorou. Então, assim, o milho ele é muito importante, assim, sabe? A gente considera uma cultura estratégica dentro do negócio. Para produzir mais soja, tem que plantar mais milho. E ele, assim, anos como esse, que a gente vai chegar em produtividades aí de 13.500, 14 mil quilos por hectare, ele chega a ser mais rentável que a soja. 13.500, 14 mil quilos por hectare, a gente está falando aí de 220, 230 sacas. É perto da máxima produtividade que vocês alcançaram aqui? É perto. A gente teve um recorde aí de 15 mil quilos por hectare, safra passada, não de média, mas de talhões, né, com 15 mil hectares, 15 mil quilos por hectare, produtividades altíssimas realmente, né? O milho tem se destacado nesse ponto de produtividade, então nessa produtividade ele é altamente rentável mesmo. Aqui no momento que a gente está hoje batendo esse papo aqui, vocês estão finalizando a colheita da primeira safra de milho, né? E você disse que espera um rendimento em torno de 13.500 sacas aproximadamente, 13.500 quilos, né, aproximadamente. Eu acredito que sim, eu acredito que essa safra a gente deve encostar próximo dos 13 mil e poucos quilos por hectare. Um desempenho bom. Excelente. Excelente. Não é o histórico, mas altíssimo. Altíssimo. A nossa média histórica não é 15 mil. 15 é um momento especial. Eu diria que a nossa média está próximo de 12.500, mais ou menos, sabe? Um pouco abaixo. Então, nós estamos em 2 anos excepcionais para a cultura do milho. Quais os fatores-chave que você considera para que alcance-se uma produtividade tão expressiva quanto essa? Qual que é a receita do bolo aí, se fosse possível, né? Para
ser um produtor que consegue alcançar um desempenho tão expressivo? Eu acho que, assim, é o clima. Sim, preponderante. O clima nesses casos especificamente, é mais o clima do que alguma coisa especificamente de manejo que a gente tenha feito diferente, né? A gente vem melhorando o manejo ano após ano, mas esse pico é um clima muito favorável, as chuvas na hora certa, uma implantação da lavoura muito bem feita, choveu no início, choveu na polinização, choveu na hora certa, choveu para o enchimento de grão, não faltou água, e a gente então enxerga um alto potencial da lavoura. Mas, de uma forma geral, o milho é uma cultura muito exigente, a gente sabe, né? Exigente de tudo, exigente de solo, de plantio, né? O plantio já determina praticamente aí o teu stand do milho, né? Se você tiver uma largada mais ou menos, você não consegue compensar. Então, assim, o milho ele tem que dar tudo certo do início ao final para você ter uma lavoura muito de alto desempenho. Dá tudo certo do início ao final, mas o dever de casa tem que ser feito. E aí, a gente vai para a escolha de cultivares, né? O que vocês levam em consideração? Que material você está utilizando aqui esse ano? Esse ano a gente está com o AG 9021, né? É um material que tem se destacado bastante nos últimos anos nos nossos ensaios e na região. A gente apostou bastante nele, né? E ele está entregando, ele entregou ano passado, né? Um material bastante plantado também é o Decalbo 230, um material que a gente também planta bastante, já plantou muito deles. E assim, a nossa escolha dos híbridos, ela vem um pouco dos ensaios que a gente faz dentro da propriedade, então materiais que se destacam da época de plantio, né? Porque a gente planta safra e planta safrinha, e basicamente da nossa equipe técnica, né? Que é quem faz a decisão final, assim, de qual material usar. Né? Excelente. E aí você falou que as coisas precisam acontecer no tempo certo, né? Ou seja, a janela, ela muitas vezes se encurta conforme a disponibilidade ou não de chuva, e é preciso, claro, estar com a estrutura robusta para conseguir responder a essas janelas que são abertas, né? Ficam maiores ou menores conforme o tempo deixa. Vocês têm um investimento robusto também em tecnologia de colheita, de maquinário. Perfeito, Luiz. Assim, o milho, a janela de plantio, né? Ela é muito importante. Então, assim, você tem poucas semanas ali para você implantar uma lavoura boa, né? E aí essa é a hora onde um maquinário faz a diferença. Por exemplo, no caso das plantadeiras, né? A qualidade da distribuição, né, das plantas é um critério assim preponderante na implantação da cultura de milho. Então a gente trabalha com plantadeiras que tem desligamento linha a linha, com taxa variável, todo o sistema de distribuição a vácuo. Então a gente usa o que tem de melhor em termos de tecnologia para tentar uma implantação melhor da lavoura, né? Tentamos buscar também adubos de alta qualidade, né? Para que isso ajude bastante na emergência, adubação de cobertura também, com nitrogênio, a gente busca as melhores opções que a gente encontra em ureia protegida, tentando melhorar o momento da aplicação para tentar ganhar aí também, né? O manejo, nem se fala, né? O manejo aí praticamente de ervas daninhas, manejo de pragas. Então, e o momento da colheita, né? É aquela hora. A hora que chegou e abriu a oportunidade, a gente tenta entrar firme, né? Com máquinas aí que correspondem para não ter perda, para não ter quebra, para tentar, né, retirar esse produto o quanto antes, porque depois do milho vem o feijão. Então a gente geralmente colhe o milho um pouquinho mais úmido, né, do que o normal, porque a gente, grande parte da área de milho vira uma área de feijão safrinha. Então aí mais um desafio, uma colheita um pouco mais pesada, uma colheita um pouco mais robusta aí para a gente poder entrar com feijão safrinha em cima do milho. Investir em tecnologia, em máquinas realmente modernas que permitam que essa eficiência de fato seja traduzida em rendimento, né, em resultado, né? A importância disso. É importante. A gente sabe que
foi mais fácil um pouco a conta, a gente estava falando um pouco de gestão, quando as commodities estavam um pouco mais favoráveis, essa conta ela estava um pouquinho mais fácil de acontecer. Hoje não é tão simples, então assim, de novo, tem que produzir bem, tem que ter uma boa gestão para poder estar na vanguarda das máquinas. A gente enxerga que não tem um caminho de volta, né? A tecnologia nas máquinas, ela desenvolveu muito nos últimos anos. O produtor, aos poucos, tem que ir absorvendo isso e encaixando isso dentro do seu manejo, né? Quando a gente fala por exemplo, de plantio em taxa variável, né? Plantio, adubação em taxa variável, quando a gente fala de aplicações de manejo de cobertura em taxa variável ou em épocas assim mais favoráveis para a cultura, tudo isso envolve maquinário com alta tecnologia, com alta performance. Pois é, Juliano, e aqui a gente acompanha aqui no campo, você nessa colheita usa máquinas, né, ultramodernas, com tecnologias como inteligência, né, preditivas, ou seja, que vão antecipar ali o que está acontecendo no campo para que a eficiência fique melhor. É um caminho que mostra para onde a agricultura está indo e que tem como realmente meta devolver o investimento em retorno para o produtor, é isso? É isso, Luiz. A gente usa... na parte de colheita, a nossa preferência já há muitos anos é pela John Deere, é uma máquina que entrega robustez, entrega tecnologia, entrega resultado esse pacote da série 7 nova, da série S7 nova é espetacular, né? Você tem tecnologia que não acaba mais ali dentro, entendeu? Para você usar e para você trazer como benefício no ponto de vista de qualidade de grão, de rendimento. São máquinas que aproveitam mais o poder total da máquina com essa tecnologia, você não usa ela tanto tempo ociosa, né? Então esse é o importante, é você usar mais tudo aquilo que a máquina tem para entregar, né? E essa geração nova dos operadores, assim, aqui na fazenda principalmente, a gente enxerga que eles estão muito ligados com essa questão da tecnologia, muito ligados com a questão da tecnologia embarcada nessas máquinas, absorvem muito bem, aprendem muito rápido. Então, assim, tem sido uma troca muito bacana de experiências, ver uma nova geração de operadores aí aproveitando toda essa tecnologia que a gente tem hoje disponível para a gente. É a agricultura moderna sendo escrita dia a dia e você que testemunhou os últimos 40, 50 anos ali, né? A família de vocês agora também ajudando a escrever os próximos 40, 50 anos aí da nossa agricultura. Juliano, obrigado por nos receber aqui, parabéns pela história, sucesso nesta e nas safras vindouras. Foi uma honra conhecer um pouco da tua trajetória aqui, da história da Fazenda Novo Rural e dividir com o nosso público do Canal Rural. Maravilha, Luiz. A gente que agradece o Canal Rural pela essa belíssima reportagem. Maravilha. Obrigado a você que nos acompanhou em mais esse especial Mais Milho. Até o próximo. Mais Milho 10 anos. A informação que move o campo. Realização: Canal Rural, Abra Milho e AproSoja Mato Grosso. Patrocínio: Bayer e John Deere. Apoio: Calpar Calcário Agrícola e Sicredi. É ter com quem contar.